Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, que diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros. Que Deus nos abençoe. A fé fez com que os discípulos desfrutassem de uma pesca maravilhosa. O texto do capítulo 5 do Evangelho de Lucas fala a respeito deste momento a qual somos desafiados a lançar a nossa fé, a romper em fé. Certamente os discípulos haviam trabalhado toda a noite, toda a madrugada, e amanheceram e não pegaram nada. Estavam frustrados, pois, como pescadores, é ruim o fracasso. Qual pescador que quer ir ao mar e voltar sem nada? E aconteceu isso com eles. Mas após eles emprestarem os seus barcos para Jesus, Jesus os desafia a voltar ao mar de onde eles haviam passado a noite, tentando arrancar de lá alguma coisa, e nada conseguiu. E Pedro diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas já que o Senhor está mandando, nós vamos. Interessante que Pedro não falou um desafio de fé. Pedro não falou dizendo: olha, tu estás mandando e eu creio. Não, o Senhor está mandando, né? Nós somos experientes, pregamos, pescamos a noite toda e não achamos nada. Mas vamos lá. E ele foi. E após ir e obedecer, olha que interessante, houve obediência no mandado de Jesus. Da mesma forma, somos desafiados, mesmo diante de fracassos passados. Agora, mediante ao conhecimento, ao ouvir da palavra de Deus, somos chamados a obedecer. O apóstolo obedeceu. Pedro disse: tudo bem, vamos lá. E ele colheu os resultados dessa obediência. Da mesma forma, somos chamados a obedecer. E após ele experimentar esse milagre, experimentar aquilo que Jesus fez na sua vida, ele reconhece o seu pecado, a sua pequenez. Ele diz: afasta de mim, porque eu sou pecador. Olha que interessante que nós observamos no texto: a fé, a obediência e o reconhecimento do pecado mediante ao encontro com Jesus. Tudo isso precisa estar na nossa vida. Tudo isso precisa estar na vida de cada um de nós. No encontro com Jesus, precisamos ter fé, precisamos obedecer e precisamos reconhecer o nosso pecado. Se nós colocarmos isso na nossa vida, fé, obediência e reconhecimento do nosso pecado, então iremos experimentar diariamente o milagre, não de multiplicação de peixe ou de uma pesca maravilhosa, mas o milagre da transformação de vida. Quando nós trilharmos o caminho da fé, da obediência e reconhecer que somos pecadores, então Deus irá operar o milagre em nós.
da mudança de vida. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.